Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como se sentir mais confiante na hora de falar inglês. Bora lá! Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva, curta e até compartilhe. Dá pra compartilhar direto pelo WhatsApp para outras pessoas que também estão aprendendo inglês, para você ajudar elas, né, a se sentir um pouco mais confiante na hora de falar a língua e não ficar com aquele medo e aquela insegurança na hora de falar inglês. E eu também tenho um e-book totalmente gratuito que se chama 10 segredos para falar inglês. Você pode baixar ele gratuitamente aqui no primeiro link na descrição. Tem muitas dicas muito boas lá para você falar inglês. A primeira dica, eu acho que essa dica você já ouviu muitas vezes, mas você nunca deu atenção, você fala, tipo, tá bom, sente como se fosse fácil. It's not easy. Que é simplesmente se jogue, não tenha medo de falar. Mas, Cíntia, como que eu não vou ter medo de falar? Eu tenho, Cíntia, é natural eu ter medo de falar. Eu entendo vocês e toda vez que eu quero dar uma dica sobre insegurança, eu penso como se eu estivesse falando uma língua que eu não sei muito bem falar. Sei lá, quando eu tava aprendendo francês, eu queria praticar. Eu simplesmente pensava, eu não tenho por que ter medo. Toda vez que eu ia falar, não tenho por que ter medo. Se eu errar, eu simplesmente vou errar, não vai acontecer nada demais. E isso funcionava, acredite. Na hora de conversar com o professor em francês e tal, eu não sabia muito bem, eu tentava ficar formando minhas frases e tudo mais, mas eu me jogava. Toda vez eu pensava, não, eu não vou ter medo, porque não tem por que eu ter essa insegurança, é uma coisa boba. E vai trabalhando isso na sua mente, porque você vai perdendo esse medo, sabe? E quando a gente tá se sentindo confiante, acredite, as coisas acontecem, elas fluem. E isso até mesmo na vida, quando você não tá se sentindo confiante pra fazer alguma coisa, você pode até ser bom naquilo, mas vai sair tudo cagado. Mas quando você se sente confiante, menina, você pode até não saber fazer, que todo mundo em volta acha que você tá arrasando, porque aqui, ó, é de dentro pra fora. Então, se sentir confiante é muito importante e sempre lembrar, se eu errar, o que vai acontecer? Vou errar. Só isso mesmo, não vai acontecer mais nada. E uma segunda dica aqui é fale. Fale mesmo, em voz alta. Não fique fazendo frases na sua mente, não fique fazendo conversa na sua cabeça. Fale, coloque pra fora. Uma coisa que eu sempre faço os meus alunos praticarem é falar. Eu falo, ó, quando você estiver fazendo homework, fala mesmo, pra você se ouvir. Porque é importante a gente ouvir o que a gente tá falando, tipo um retorno, alô, som. Lembra de quando você aprende uma música nova em inglês, né? E você tá cantando na sua mente. Tá saindo tudo perfeito, né? Agora você vai colocar, né, em voz alta e aí você vê, caraca, acho que não tá muito bem. Porque quando a gente faz aqui na mente, na verdade é o que a gente ouviu. A gente está reproduzindo na mente o que a gente ouviu. Não é de fato a nossa pronúncia, sabe? Então quando você fala, aí sim você consegue ouvir o que você está falando e aperfeiçoar aquilo. Então você precisa falar, colocar para fora. Tá lendo um texto? Lê em voz alta. Lê tudo em voz alta. Mas, Cíntia, eu não sei como pronunciar tal palavra. Como é que eu vou ler em voz alta? Tenta. Se você tá muito na dúvida daquela palavra, eu acho que não é isso não. Acho que eu dei uma inventada aqui. Vai num dicionário. Eu gosto muito do dicionário chamado Cambridge Dictionary. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. É um dicionário totalmente gratuito e ele é muito bom porque você consegue ver a pronúncia certinha de cada palavra. Então eu tô lendo um texto aqui. I know it's important to choose. Aí eu boto lá a palavra. Aí eu vejo lá, boto o áudiozinho pra ouvir. Choose. Aí eu repito. Choose. Oh, I know it's important to choose. E toda vez que você fala, aquilo vai ficando um pouco mais, digamos, entranhado, sabe? Tipo, você vai memorizando muito mais aquilo, vai se acostumando com aquele som, que é isso que a gente quer, que você se acostume com o som daquelas palavras. Porque é uma língua, quando a gente não pratica, o som é estranho, né? É uma língua que a gente nunca escuta. Sei lá, eu nunca escuto alemão ou japonês. Então, quanto mais você tá falando e se acostumando com aquela língua, melhor. Então, fale, coloque pra fora. E uma dica muito boa de você falar é ler músicas. Sim, ler músicas, não cantar. Muito bem. Ler. Então, pega aquela letra daquela música que você sabe de qual é salteado, ou se você não sabe, você aprende, não tem problema, e você vai lendo. Primeiro você aprende cantando. Então, você pega lá a letra da música, eu vou escolher essa música X, eu vou colocar pro cantor cantar, dou um pause e repito. Aí o cantor vai cantar aquela frase, você vai lá e repete. Comece com músicas mais calminhas, né? Não músicas muito rápidas, muito raps, porque você vai, né, se embolar. Então, com músicas calmas, né? Músicas que não tem muita gíria e tal, músicas bem tranquilinhas. E aí você vai cantando e depois
você vai lendo, porque aí você vai se acostumando também com uma conversa, porque a gente não conversa cantando, né? A gente conversa falando. Então pega essa letra da música e vai falando também, porque isso vai te ajudar muito. Assim, música foi o que me ajudou muito, gente, a aprender inglês sozinha no começo, né? Então eu defendo muito o uso da música. Música maravilhoso. Amo. Uma coisa que te dá muita confiança também na hora de falar inglês é você ter vocabulário. Porque quando você tá falando inglês, você precisa expressar um sentimento, né? Você precisa falar alguma coisa que você viu ou que aconteceu ontem e você não tem vocabulário para aquilo, isso frustra a gente. Então a gente procura as palavras, não tem, você se sente mal por aquilo e você, meu Deus, tá horrível. Pronto, aí vem a insegurança, já era, aí mesmo que não sai nada. Então quanto mais vocabulário você tiver, mais você vai se sentir confiante, seguro naquela língua. Então uma dica muito boa aqui que eu tenho pra vocês, que é você aprender vocabulário assistindo alguma coisa. Então você assiste uma palestra do TED Talks. Pra quem não sabe o que é, eu vou deixar o link aqui, então vocês podem ver depois. São palestras com assuntos diversos, de todos os tipos, de pessoas de todo o mundo, em inglês. Você pode também pegar um seriado, por exemplo. Então assim, você escolhe, ou você pega um seriado, ou um filme, de preferência seriado, porque o filme é um pouco mais longo, né? Então você não vai fazer aquilo com tanta frequência. Então tenha preferência por coisas mais curtas, porque assim você consegue manter isso a longo prazo. Então séries curtinhas de 20 minutos ou uma palestra no TED Talks que eu recomendo muito. Então assistiu lá, você vai assistir com legenda em inglês, tá? E aí você vai começar a anotar palavras que você não sabe o que significa. Então, por exemplo, você tá assistindo uma palestra ou um seriado e aí você vê, eu não sei o que significa essa palavra. Anota no seu caderninho, tem um caderninho pra isso. Anotou a palavra. Terminou de assistir o seriado, terminou de assistir aquela palestra, sei lá, você tem 10 palavras ou você tem 50 palavras, que seja, se você é um nível mais básico, nível mais avançado, nível intermediário, aí vai depender, né, da quantidade de palavras que você vai anotar. Mas, gente, se eu não souber palavra nenhuma, eu não sei nenhuma palavra, eu sei o que significa. It's complicated. Então, é bom você fazer esse exercício, essa prática, quando você já tiver pelo menos uma base, sabe? Você já tiver com um nível um pouquinho mais... Você não precisa também ser avançado pra fazer isso, tá? Mas você já tem uma base, sabe? Pelo menos algumas palavras mais simples, aí você se joga nisso aí. Então, não sabe o que significa algumas palavras, anota, tá? E aí você vai depois ver essa sua listinha de palavras e você vai colocar uma frase em inglês do lado que aquela palavra se aplique, tá? Pra você, pro seu cérebro começar a ver aquela palavra com um significado, com um sentido, né? E não palavras aleatórias, porque o seu cérebro vai pensar, palavras aleatórias inúteis não servem pra nada, então eu vou jogar fora. Anotou uma frase, né, de exemplo, que aquela palavra esteja inserida ali e de vez em quando volta naquelas palavras. Então faz isso, sei lá, todo dia, ou uma vez, 3 vezes por semana, e a cada final de semana ou a cada 15 dias você volta naquela listinha de palavras, revisa as palavras, vê as que você lembra, as que você não lembra. Então isso vai te dar mais confiança na hora de falar, porque você vai ter mais vocabulário e você vai se sentir mais confiante porque você consegue conversar e desenvolver aquele assunto, sabe? E uma última dica aqui, procure alguém pra conversar com você. Mas Cíntia, você não fala que conversar sozinho super funciona? Sim, funciona. Mas eu acho também que você procurar alguém pra conversar com você é super válido, porque além de você ter, digamos, um compromisso com aquela pessoa, você marcar um horário sempre com ela ou um final de semana, primeiro que você vai fazer aquilo, você não vai deixar pra depois, não vai dar desculpas, né? Segundo também porque você consegue ir um pouco mais longe na sua conversa, porque tem uma outra pessoa ali te instigando a falar um pouco mais, sabe? E essa pessoa pode ser um professor, pode ser um amigo, sabe? Então fala, sempre tem um amigo que quer aprender inglês, não tem? Pergunta a ele, fulano, você quer aprender inglês? Mas você quer mesmo? Então olha só, 2 vezes por semana a gente vai se falar no Skype, tá hora que a gente vai conversar de inglês. Qualquer coisa, não quero saber, fala da sua vida, porque aí você vai ter um horário, um momento ali, tipo, digamos, um compromisso mesmo, que você vai falar inglês, você vai contar da sua vida, contar alguma coisa, e eu acho que é uma troca super legal também. Então acho que conversar é sim muito importante. I just have to study. Okay, so let's study together. Até porque quando você vê que você consegue se expressar de determinada maneira, você consegue formar frases que você nunca achou que você ia conseguir, isso te motiva. Então isso também tira um pouco daquela sua insegurança, sabe? De meu Deus, eu não vou conseguir, não conversar com ninguém e tal. Quando você vê que de fato você tá conversando, isso te dá muito mais confiança. Então é isso, espero que coloquem todas as dicas em prática. Deixa aqui nos comentários qual foi a dica que você mais ficou animado pra botar em prática. Fala assim, eu vou começar a fazer isso amanhã, depois da manhã. E sempre lembra, não tem nada, nenhuma dica super, ultra, mega, power mágica que vai fazer você falar inglês. É uma junção de muitas coisas. Então é fazer um pouquinho todo dia, pega uma dica aqui, pega uma dica ali, faz tudo que uma hora você vai ver que as coisas vão começar a acontecer, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!